Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Perguntas. Hoje com o tema As 7 Perguntas que um ateu precisa responder. Olá, querido amigo do Está Escrito. Estamos dando continuidade à série As 7 Perguntas. São 7 programas e cada um desses programas contém 7 perguntas relevantes a grupos específicos de pessoas. No programa de hoje, vamos apresentar 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Um dia, quando você encontrar um agnóstico ou talvez um ateu de verdade, pergunte a ele: se a origem do universo é o Big Bang, responda: o que explodiu, como explodiu e como os elementos que explodiram surgiram. Resumindo, qual é a causa primeira do universo? Querido, você precisa entender uma coisa. Quando um cientista refere-se à teoria do Big Bang, ele está falando do evento. Ele se refere à descrição do efeito da suposta explosão. A teoria, veja, não é ciência, a teoria do Big Bang não explica o que explodiu. Ou seja, que material explodiu, por que explodiu, o que havia antes da explosão, nada disso é explicado. Nem sequer tentam explicar. É apenas o evento que é citado como uma suposição. Agora, as causas para que aquilo pudesse acontecer é completamente desprezado por aqueles que dizem fazer ciência. Será que tudo que vemos, ouvimos, falamos, saboreamos, sentimos, são apenas o resultado dessa grande explosão? Você acredita mesmo que, por exemplo, os cantos das baleias lá no coração do Pacífico são o resultado de uma explosão? Você acredita que o Big Bang é o criador dos multissabores de uma salada de frutas? Acredita que todo o processo da consciência humana se originou de uma explosão completamente sem consciência? No criacionismo, a causa primeira é Deus, e não uma explosão. Enquanto que no evolucionismo surge o primeiro contrassenso, porque foi a primeira explosão que surgiu alguma coisa boa e não destruiu, porque todas as explosões destroem. Essa explosão não, essa explosão cria. Isso é um absurdo. Veja, não apenas cria, mas cria matéria com capacidade de se evoluir por si mesma, a ponto inclusive de quebrar uma outra lei científica, de que vida gera vida e vida gera vida semelhante. Pode até parecer um pouco simplista da minha parte, eu não sou nenhum cientista. Minha formação acadêmica é teológica e não biológica, química ou física. Mas me responda, é possível haver uma pintura sem um pintor? Uma escultura sem escultor? Olhando para a natureza, é possível imaginar criatura sem criador? Já posso imaginar que você, talvez um pouco mais cético, agnóstico, talvez você com um ateu convicto, radical, talvez você esteja pensando e até mesmo argumentando comigo enquanto assiste esse programa. Sabe, você pode pensar assim, né? Mas pelo seu raciocínio, quem criou Deus? Deus é a causa primeira, mas quem criou Deus? Bom, ele também tem que ter uma origem. A minha resposta pode até ser simplória, mas se Deus é o Criador, então ele é Deus, não é criatura. Se ele tivesse sido criado por alguma coisa, ele seria uma criatura e não um criador. E é exatamente isso que está escrito em João, no capítulo 1, no verso 3. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus é a causa primeira. Deus sempre existiu, ele é eterno, ele não tem princípio e também não terá fim. Nós acreditamos isso pela fé. Agora, a teoria da evolução, ela parte de uma fé ainda muito maior.
Porque eu e você que somos cristãos acreditamos de fato que um ser inteligente nos criou. Nós não conseguimos explicar a origem de Deus. Agora, você criar uma teoria que uma explosão que sempre destrói agora passa a criar matéria capaz de se evoluir sozinha, produzir vida. Gente, precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Segunda pergunta: se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Por que nós não vemos animais em processos transitórios? A Bíblia apresenta no livro das origens, que é o Gênesis 1, 21, 24 e 25, o seguinte, acompanhe comigo. Criou, pois, Deus os animais marinhos, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, os que rastejam segundo as suas espécies, as aves segundo as suas espécies, os animais selvagens segundo as suas espécies. A Bíblia declara que Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os animais, cada animal dentro da sua espécie. E aqui surge uma outra lei ou princípio. Tudo que foi criado envelhece. E percebemos isso porque o nível de desordem vai aumentando com o passar dos anos, e não o contrário. As coisas tendem a trabalhar de um processo organizado para o desorganizado, do complexo para o simples, e não o inverso, como querem os evolucionistas. A evolução é exatamente o oposto do que vemos acontecendo hoje. Uma bicicleta jamais chegará a ser uma motocicleta. As coisas não evoluem. Alguém já viu por acaso um carro velho ir ficando novo? Uma tintura de parede velha ir ficando cada vez mais nova? Não. Por quê? Porque as coisas vão se desgastando, elas estão organizadas e vão se desorganizando. É o processo da involução, é o oposto do que querem aqueles que defendem o evolucionismo. Bom, vamos para a pergunta número 3. Se a ciência, que é o Deus daqueles que afirmam acreditar na evolução, se eles acreditam realmente que vida provém de vida, porque a ciência assim o afirma, como explicar que algo sem vida possa gerar vida? A origem da vida é um dos campos mais fracos e frágeis da teoria da evolução. Porque até hoje não existem experimentos que comprovem a origem da vida. A biogênese, que desde o século XIX foi comprovada cientificamente através de vários estudos de Lavoisier, deixa claro e evidente que nunca uma explosão de algo sem vida pode gerar vida. Isso é totalmente impossível. Nunca algo sem vida pode gerar vida. Vida provém de vida. O fato é que o desenvolvimento científico, dentro dele, verificou-se que os mesmos seres unicelulares, como, por exemplo, uma bactéria, são dotados de uma complexidade tão profunda, tão incrível, que é impossível ter surgido do acaso. É literalmente impossível. Dentro da lei da probabilidade, não há possibilidade, querido. Então, quando a gente fala a respeito de teoria de evolução, é apenas isso. Um conto de fadas, impossível de acontecer. Enquanto a evolução coloca a vida humana no plano do acaso, a criação afirma que a vida surgiu com um propósito. Veja o que está escrito no Salmo 139, no verso 16. A Bíblia coloca a vida humana em um outro patamar. Salmo 139, no verso 16, nós lemos: Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quarta pergunta que você, ateu, deveria responder é a seguinte: se a existência de um Deus real e bom é incompatível com um mundo de sofrimento, e esse é um argumento comum entre os ateus, por que o índice de ateísmo é absurdamente maior em países onde há menos sofrimento? Por que pessoas que realmente sofrem são mais crédulas? Que antagonismo é esse? O sofrimento deveria deixar as pessoas cada vez mais incrédulas, mas não é isso que vemos. Aliás, se existe algo democrático nesse mundo, é o sofrimento, e como consequência, a morte. Se os cristãos não sofressem, não passassem por dificuldades, não sofressem desastres, não ficassem doentes, não morressem,
Deus seria, sem sombra de dúvida, parcial. E é claro, um Deus parcial não pode ser Deus, pelo menos não o Deus da Bíblia. Ele faria acepção de pessoas. Agora acompanhe comigo o que Jesus fala sobre Deus no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 45, que diz assim: porque Deus, vosso Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus ama a todos. Ele colocará um fim no sofrimento e Ele já deu a data para isso. Quando Ele voltar a essa terra, nós não mais iremos chorar, sofrer. Um Deus de amor é totalmente compatível com um Deus que pode todas as coisas. Na hora certa, no momento certo, Deus vai acabar com o sofrimento de todos aqueles que amaram a sua vinda. Quinta pergunta: se Deus não existe, por que a maldade não tomou conta de tudo, uma vez que o mal não respeita nada nem ninguém? Observe, o mal respeita alguém? Não. O mal respeita alguma lei? Não. O mal respeita a ética? Também não. O mal respeita os direitos humanos? Não. O mal respeita a individualidade humana? Não. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Essa é uma das evidências pelas quais nós cremos em Deus. É porque existe um Deus, amigo, que impede que o mal tome conta de todos nesse planeta. O mal não domina sobre tudo, porque Deus, que é o oposto do mal, mantém o equilíbrio das coisas até que Ele coloque um fim em todas as coisas ruins. Você se lembra como a Bíblia se refere à árvore que Adão e Eva não poderiam comer? Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17, nós lemos assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E é assim, o mal não toma conta completamente da minha vida e da sua vida, porque existe um Deus colocando barreiras e limites no mal e na maldade. Quando Ele voltar, Ele irá destruir, aniquilar toda a maldade. Sexta pergunta: você conhece alguém que teve uma vida miserável, transformada simplesmente pelo poder maravilhoso do ateísmo? Alguém que depois que se tornou ateu conseguiu com essa filosofia salvar seu casamento, sair das drogas ou algo assim? Se existe algo que o ateísmo não oferece a ninguém, é esperança. Não estou falando do céu, nem do paraíso, muito menos de salvação no futuro distante. Não, o que eu estou falando é de esperança no agora, aqui no imediato. Será que algumas pessoas, talvez com alguma citação de Charles Darwin, de Richard Dawkins, será que alguma dessas citações pode se comparar às palavras de Jesus? Por exemplo, as palavras de Mateus, de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Olha as palavras de Cristo. Vê se Richard Dawkins, se Charles Darwin consegue trazer algum tipo de esperança semelhante para qualquer pessoa na Terra. Encontramos isso em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, o ateísmo nunca salvou nenhum casamento, nunca tirou um bêbado da sarjeta, nunca tirou uma prostituta das ruas, nunca restaurou uma família. O ateísmo nunca trouxe nenhum tipo de benefício para qualquer pessoa na Terra. Agora, o cristianismo tem trazido esperança ao seu coração e dias melhores, não apenas na eternidade, mas também agora, enquanto você vive aqui na Terra. Sétima e última pergunta: se você rejeita o Deus da Bíblia, devo presumir então que você leu a Bíblia toda? A pergunta é muito clara e evidente. A questão é: será que o ateu que nega o Deus da Bíblia já leu a Bíblia inteira? Minha pergunta também é: por que você não dá uma chance ao Deus da Bíblia? Por que você não dá uma oportunidade dele se revelar a você? Por que você não coloca de lado o seu preconceito? Por que você não deixa de lado então toda essa suposta racionalidade e diga mais ou menos assim: tem alguém aí me escutando? Você pode dizer: Senhor,
Eu quero abrir meu coração. Se o Senhor existe, por favor, se revele a mim. Deus sabe quem é você. Deus sabe que às vezes você não nega o Deus da Bíblia, você nega o Deus que te apresentaram. Marx fez isso. Marx negou o Deus da Idade Média, que veio aquele ranço por séculos e ainda espirrava os estilhaços de um Deus tirano, de um Deus castigador. Talvez você esteja negando não ao Deus verdadeiro, não ao Deus dos céus, o Deus do invisível. Talvez você negue o Deus que você mesmo tenha criado dentro aí da sua mente, do seu coração, por decepções com pessoas ou com situações. Agora, se você se aproximar com sinceridade, dizendo assim: Senhor, se Tu existes, revele-se a mim. Você acha que Deus não vai se revelar a você? Ah, querido, eu conheço esse Deus. Ele jamais deixará alguém falando sozinho, jamais. Deus precisa que você dê uma chance a Ele. Abra o seu coração. Infelizmente, eu tenho visto tantas pessoas boas, sinceras, inteligentes, começarem a flertar com o ateísmo, um ateísmo destruidor, maligno. Querido, você não precisa disso. Abra o seu coração hoje a Deus como é possível fazer a um amigo. Ele vai olhar dentro dos seus olhos, vai te abraçar, Ele entende a tua dor. Ele sabe o que você tem passado. Ele conhece as suas angústias de alma. Ele conhece os seus questionamentos, as suas reflexões. Ele já viu cada lágrima que você derramou. Você não precisa, para tentar se autoafirmar, tirar Deus da sua vida. Ah, querido, um dia eu li uma frase dizendo assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Era uma camiseta. Deus está morto, assinado Nietzsche. Mas atrás da camiseta estava escrito assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. Querido, você pode jurar de pé juntos que Deus não existe. Isso não vai torná-lo mais ou menos real. Se Ele existe, Ele é seu Pai, Ele é seu Criador. E se Ele existe, Ele está triste com você, com a sua atitude, com a sua maneira de entender o mundo. Até porque você tem influenciado e disseminado ideias falsas para pessoas que você ama. Muito cuidado com aquilo que você defende. Muito cuidado com aquilo que você acredita. Será que não é a hora de você se render aos pés de Cristo e falar: Senhor, me perdoa. Mais do que nunca, hoje eu sei, no fundo da minha alma, que eu sei que o Senhor existe. Nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto a Evelyn estiver cantando, tome uma decisão no seu coração e diga a Ti: Senhor, eu venho. Eu estou aqui em aflição, em angústia, mas eu quero confiar em Ti. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu estou na escuridão, na maldade, no erro, mas o Senhor pode estender a sua graça a mim. Diga isso a Cristo. Ele jamais irá desamparar qualquer um dos seus filhos. E acredite, Ele está aí, bem pertinho de você.